sobre dois temas que, olha, todo mundo busca, né? Como construir riqueza e como encontrar a felicidade. Exatamente. A nossa missão aqui nesta análise é tentar extrair os princípios que mais impactam, sabe, desse material todo. E o Naval traz um olhar bem interessante. Ele vê a riqueza mais como uma habilidade que a gente desenvolve, não só sorte, né? E a felicidade como algo interno que a gente pode cultivar ativamente. Certo. Vamos começar então por essa parte da riqueza como habilidade. Ele já começa fazendo uma distinção importante, né? Riqueza não é a mesma coisa que dinheiro. Precisamente. Dinheiro é mais a ferramenta de troca, né? Pelo nosso tempo, nosso trabalho. Já a riqueza, para ele, são aqueles ativos que continuam rendendo, mesmo quando a gente não está ali trabalhando ativamente. Tipo negócios, investimentos, criações intelectuais. É sair daquela corrida de só vender hora, sabe? Entendi. E como que se constrói isso na visão dele? Ele fala de alguns pilares, né? O primeiro que você mencionou é o tal do conhecimento específico. O que seria isso, assim, na prática? Olha, pensa naquelas habilidades que são meio difíceis de ensinar num curso formal, sabe? Muitas vezes elas surgem daquela mistura de talentos que só você tem com paixões genuínas suas. É tipo assim, aquilo que pra você parece brincadeira, você faz com gosto, mas que pra outras pessoas parece um trabalho bem pesado. O mais radical talvez seja isso. A carreira ideal pode não ser algo que você se força a aprender, mas algo que você já faz por diversão, talvez sem nem perceber o valor que tem. Interessante isso. É quase um autoconhecimento aplicado ao mercado. E o segundo pilar que ele menciona? A responsabilidade. Isso. Responsabilidade no sentido de assumir riscos mesmo e de prestar contas pelo resultado, sabe? Ter seu nome ali associado ao que você faz. É ter a pele em jogo, como dizem. E por que isso é tão ligado à riqueza? Porque, assim, só quem assume essa responsabilidade final pelos resultados e não só executa uma tarefa que alguém mandou, é que consegue capturar uma parte maior do valor que foi criado ali. Faz todo sentido, né? E o terceiro pilar é a alavancagem. Como que ela funciona nessa história? A alavancagem, ela multiplica o impacto do seu julgamento, do seu esforço. Ela pode vir do capital, né, dinheiro de outros, pode vir do trabalho de outras pessoas, ou, e essa é a forma que ele considera mais poderosa e, tipo, democrática hoje em dia, produtos que têm custo marginal de replicação quase zero. Custo marginal zero. Ah, tipo, código e mídia, certo? Software, livros, vídeos, podcast como o nosso. Exatamente. Pensa só, você cria um software ou escreve um artigo uma vez. Para fazer mais uma cópia e alcançar mais uma pessoa, o custo é quase nada. Essa escala quase infinita, que você não precisa pedir permissão para ninguém para criar e distribuir, tá aí a chave de muitas fortunas recentes. O Naval resume bem, né? Produtize você mesmo. Pega o que você tem de único e dá escala para isso. E ele também fala muito de jogar o jogo do longo prazo com pessoas que também pensam a longo prazo, porque os juros compostos, essa ideia, vale para reputação e relacionamentos também, não só para dinheiro. Nossa, uma visão bem estruturada de como pensar em riqueza. Mas o Naval não para aí, né? Ele diz que essa busca externa só vale a pena se a gente também olhar para dentro, o que leva para a segunda parte, aprender a ser feliz. E a visão dele sobre isso é bem particular. É, sem dúvida. Ele meio que desafia essa ideia comum de que a felicidade é algo que a gente encontra por aí, sabe? Para ele, é mais uma habilidade mesmo. Algo que se aprende, que se treina. Tipo aprender um esporte ou a comer melhor. A base do pensamento dele é que a felicidade talvez seja o nosso estado natural, sabe? Aquilo que sobra quando a gente consegue tirar aquela sensação constante de que está faltando alguma coisa na vida. É mais sobre ter paz por dentro do que aqueles picos de euforia. Ele tem uma visão bem direta sobre o desejo, né? Tem sim. Ele descreve o desejo como se fosse um contrato que a gente assina com a gente mesmo para ser infeliz até conseguir aquilo. Isso é forte, né? Pensar que a gente se programa para ser infeliz quando deseja muito algo, dá o que pensar sobre escolher melhor o que a gente deseja na vida. Pois é. Então, se é uma habilidade, como é que a gente desenvolve? Ele foca bastante em hábitos, né? Começando pela saúde física.
É a base de tudo. Uma dieta sensata, ele critica muito aquela combinação de açúcar com gordura dos ultraprocessados e exercício físico diário. A chave, segundo ele, é a consistência. Fazer algo todo dia, nem que seja pouco. E, claro, cuidar da saúde mental, meditação, por exemplo. Mas não para controlar a mente, sabe? É mais para observar aquela mente de macaco, aquela conversa interna sem parar, sem se identificar tanto com cada pensamento. É reconhecer padrões de medo, de desejo e meio que esvaziar essa caixa de entrada da mente. E aceitar a realidade como ela é, até mesmo a nossa finitude, a morte. Isso, paradoxalmente, pode trazer muita paz. Ele também fala muito sobre ser autêntico. Aquela frase dele é marcante. Ninguém pode competir em ser você. E buscar a tal liberdade das reações automáticas, a raiva que não serve para nada, das expectativas dos outros. O que eu acho fascinante é justamente essa busca dupla, sabe? Que está interligada. De um lado, construir coisas no mundo externo, usando princípios claros como conhecimento específico, alavancagem. E do outro lado, talvez o mais importante, cultivar ativamente a paz, o contentamento no nosso mundo interno. E tratar isso também como uma habilidade essencial. Então, juntando tudo isso, qual seria a grande mensagem, hein? Talvez uma das frases mais provocadoras seja do próprio Naval. Quando você finalmente ficar rico, vai perceber que, na verdade, nem era isso que você estava buscando. Exato. Fica essa reflexão, né, sobre o que a gente realmente busca nessa jornada dupla de construir coisas e cultivar a si mesmo. Talvez seja uma boa ideia para cada um explorar por conta própria. Como esses dois mundos, o da realização externa e o da paz interna, se conectam e se influenciam na nossa própria vida. Fica a dica. Até a nossa próxima análise.